que acontece quando a desobediência leva a uma jornada temporal? Joel e Regis descobrem as consequências de seus atos enquanto são lançados 200 anos no passado. Uma história de desrespeito, desafios e, acima de tudo, sobrevivência. Continue assistindo e descubra como suas escolhas os colocaram em uma jornada impressionante. Na França, Joel finalmente está livre após passar 3 meses na prisão por roubar a bolsa de uma senhora. Ele visita um amigo e compartilha que se converteu ao Islã, mas quando o amigo oferece a ele um emprego em uma construtora, Joel diz que não pode trabalhar para os brancos, pois considera isso escravidão. Depois ele vai buscar sua filha na escola, mas se mete em confusão no ônibus por entrar sem bilhete. Sua filha também não tem dinheiro, então ele acaba pegando o dinheiro emprestado do melhor amigo da criança antes de criar um tumulto. Os outros passageiros não toleram sua atitude e o expulsam imediatamente do ônibus. Em seguida, Joel volta para casa, onde sua mãe furiosa o repreende por seu comportamento. Quando está prestes a expulsá-lo, eles recebem uma ligação com notícias sérias. Enquanto isso, o meio-irmão de Joel, Regis, trabalha para o governo. Uma mãe pede ajuda porque tem muitos filhos e nenhum lugar para morar. Mas ela não tem os documentos necessários para provar que é mãe solteira. Então Regis a trata rudemente e diz para ela voltar para o país dela. O prefeito vai até seu escritório mostrar um cartaz de sua campanha e faz um comentário muito preconceituoso sobre ter minorias para exibir. Mas Regis concorda porque não quer perder o emprego. Após o trabalho, ele pega sua esposa e filha, e em um semáforo, um mendigo começa a limpar o para-brisa sem permissão. Regis fica furioso e começa a gritar com ele, chamando-o de vigarista. No entanto, quando sai do carro para confrontá-lo, o mendigo deixa cair o casaco e prova que realmente é deficiente. Mais tarde, em casa, ele recebe uma ligação de seu tio informando que seu pai morrerá em breve. Regis não o vê desde os 8 anos, e sua esposa pensava que o homem estava morto. Regis odeia seu pai porque ele nunca esteve lá para ele, então já o considerava morto. Mas sua esposa furiosa o faz ir ao funeral de qualquer maneira. Algum tempo depois, Regis chega às Antilhas Francesas e se depara com Joel no aeroporto depois de não vê-lo por anos. Eles pegam um táxi juntos e Regis atualiza seu meio-irmão sobre sua vida. Ele tem sua própria empresa, uma casa à beira do rio e uma família feliz. Joel está constrangido por sua própria vida, então mente e diz que fez as mesmas coisas. Quando finalmente chegam à casa de seu pai, o encontram fraco na cama, cercado por todas as meio-irmãs deles. O homem doente fica feliz em ver os únicos 2 filhos que tem novamente e se desculpa por não ter sido um bom pai. Para compensar, anuncia que está deixando a ele seu maior tesouro e então morre. Os irmãos correm para conferir o tesouro da família e ficam desapontados ao ver que é apenas um pedaço de papel. O tio explica que é o certificado de liberdade que libertou seus ancestrais da escravidão e é muito importante passá-lo para as futuras gerações para que não esqueçam a história de seu povo. Os irmãos não se importam com o papel e decidem rasgar o certificado apenas por diversão. Isso irrita a tia deles, que sopra a fumaça de seu cachimbo na direção deles. De repente, os irmãos acordam em um campo estranho, onde o telefone de Joel não tem sinal. Enquanto se perguntam se foram sequestrados, eles notam um homem negro correndo, e logo aparecem 2 caras brancos para persegui-lo. Joel também corre, mas Regis tenta se comunicar. No entanto, ambos acabam sendo capturados e colocados em uma gaiola. São levados para a cidade mais próxima a cavalo, e quando Regis tenta protestar, um dos homens o chicoteia e o insulta. Quando chegam à cidade, as roupas dos irmãos são retiradas, e eles são postos à venda junto com outros homens negros recentemente trazidos da África. Regis tenta protestar novamente e é agredido, sem saber que sua tia está observando nas proximidades. Um por um, todos os outros escravos são vendidos para várias pessoas ricas, até que apenas os irmãos permanecem. O vendedor está tão desesperado que começa a oferecer os 2 pelo preço de 1, até que são comprados pelo senhor Jourdain. Em seguida, os irmãos precisam caminhar até a plantação, que já está cheia de escravos. O assistente de Jourdain, Henri, ficará encarregado de levá-los para suas novas estações de trabalho. E quando Regis tenta se explicar, Henri o repreende, lembrando-o de não falar com os brancos até que permitam. Após os irmãos receberem novos nomes de escravos, Joel é levado para o campo, onde encontra seu ancestral Isidore. Joel se cansa rapidamente e tenta simular uma lesão, mas Henri o chicoteia para fazê-lo continuar e ri quando Joel menciona o racismo. Na hora do almoço, eles recebem um ensopado ruim que Joel cospe, e Isidore prefere chupar uma cana-de-açúcar. No entanto, porque ele está se escondendo atrás das folhas, parece que ele está fazendo algo obsceno com um amigo. Então Joel tira uma foto com seu telefone. Por outro lado, Regis é levado para a cozinha, onde encontra sua ancestral Rosalie. Quando é instruído a começar a trabalhar, Regis surta, gritando que é cidadão e que se casou com uma mulher branca. Rosalie imediatamente cobre sua boca e diz a ele para não mentir, pois isso pode matá-lo. Mais tarde, durante o jantar, Regis tem que ouvir todos os horríveis estereótipos que os brancos acusam os negros, incluindo o canibalismo e ter partes íntimas enormes que usam para se agarrar aos galhos. Regis é chamado para servir vinho, mas nesse momento ele ouve o padre dizer que estão em 1780
e o choque faz com que Regis derrame vinho no vestido de uma senhora. Ele oferece sal para limpá-lo, mas acham que é algum vodu estranho, e a senhora o chama de macaco, fazendo todos rirem, exceto uma criança chamada Victor. À noite, Regis conta a Joel sobre o ano, e eles decidem escapar. Enquanto isso, Henri vai ver Jourdain, e todos na sala começam imediatamente a reclamar do cheiro negro. Henri acha que deveriam acorrentar Joel porque ele não está se comportando, mas Jourdain diz para deixar Joel se ajustar por enquanto. De volta aos irmãos, eles se perdem nos campos e de repente veem um rosto misterioso entre as plantas, então gritam e correm de volta. Na manhã seguinte, Henri tem que bater nos dois para fazê-los acordar a tempo. Antes do trabalho, um padre católico prega para os negros sobre como são obrigados a obedecer aos brancos e à palavra de Deus. Regis responde amém, como todos os outros, mas Joel se recusa a se vender e grita o nome de Alá. Isso o faz ser chicoteado enquanto o padre termina seu discurso. Regis pergunta ao padre por que não podem viver todos juntos igualmente se Deus criou o homem à sua imagem. Então o padre explica que é o que a Bíblia diz e aponta para uma página. No entanto, Regis o choca lendo o texto real, que não menciona nada sobre raças, mas o padre o ignora. Mais tarde, Joel chega 2 minutos atrasado para o campo e é desrespeitoso quando Henri o repreende, fazendo com que Henri o derrube. Joel tenta fugir, mas acaba batendo com a cabeça e caindo. Depois, Joel é pendurado pelos pulsos para ser punido com um chicoteamento, durante o qual ele não para de insultar a todos. Os brancos assistem tudo como se fosse um espetáculo circense, e a tia também aparece na multidão, mas não faz nada. Quando acaba, Regis é levado ao escritório de Jourdain, onde suas habilidades de leitura são testadas. Jourdain fica impressionado e oferece a Regis o comando dos escravos. Regis aceita, mas depois que ele sai, o padre avisa a Jourdain que um negro educado é um negro perigoso. Enquanto isso, Rosalie cuida dos ferimentos de Joel e percebe que ele não é tão robusto quanto um homem africano. Ele também tem uma pele muito macia e sem cicatrizes, então ela acha que ele costumava ser rico. De repente, Joel tenta beijá-la, mas ela o rejeita imediatamente e diz que gosta de Isidore. Na manhã seguinte, Regis é quem acorda Joel. No início, Joel apenas ri, não o levando a sério, então Regis joga um balde de urina nele. Em seguida, Regis arrasta Joel para trabalhar em uma ponte e enquanto ninguém pode ouvi-los, Regis confessa que está agindo como o líder durão para ganhar a confiança de Jourdain. No final do dia de trabalho, Henri empurra Regis contra uma parede enquanto age irracionalmente apenas porque está com inveja. Em seguida, Regis vai ver Jourdain para oferecer o relatório diário e encontra a família compartilhando poesia. Então ele oferece algumas frases próprias. A família não sabe como reagir, e quando Jourdain explica que Regis é educado, um parente tenta zombar dele perguntando se ele sabe tocar piano. Enquanto todos riem, Regis vai até o piano e revela ser um excelente pianista e cantor. No entanto, isso é visto como impertinência, e Regis acaba levando uma surra assim como Joel, enquanto a tia deles assiste. Na manhã seguinte, os irmãos decidem tentar escapar novamente e pulam no carrinho de um comerciante judeu, enquanto Victor os observa de longe. Sua ausência logo é notada, e Jourdain contrata os homens que capturaram os irmãos para encontrá-los novamente, percebendo que estão usando as roupas que pegaram de Joel. Momentos depois, os irmãos chegam à casa do comerciante, que concorda em ajudá-los porque sabe como é ser odiado por causa de sua herança. Isso desencadeia uma discussão tola sobre quem sofreu mais, os negros ou os judeus. Infelizmente, os caçadores de escravos chegam logo em seguida. Então, o comerciante mostra aos irmãos uma porta dos fundos para escapar. Uma perseguição começa pela floresta, e os caçadores conseguem acompanhá-los graças aos seus cães. No entanto, os irmãos são mais rápidos e eventualmente chegam à praia, onde encontram um barco e partem imediatamente, rindo e insultando os brancos. Infelizmente, são logo encontrados por um navio maior, que os captura e os adiciona à sua coleção. Os outros escravos são da África e cospem em Regis por ser mestiço, dizendo que ele é branco para os negros, mas negro para os brancos. Algum tempo depois, os irmãos acabam em uma venda novamente e os caçadores os compram. No caminho de volta para a propriedade de Jourdain, eles param na floresta para descansar e um dos caçadores sente vontade de cortar os pés dos irmãos. No entanto, eles são subitamente cercados pelos Maroons, que é um grupo de negros que escapou da escravidão. Os irmãos são resgatados e aceitos na tribo Maroon, que os recebe de braços abertos. No entanto, o líder da tribo muda seus nomes novamente, pensando que Joel e Regis são seus nomes de escravos. Joel se junta alegremente a todos os cânticos da tribo, mas Regis hesita ao ouvir que querem matar todos os brancos porque ele é casado com uma. Agora, os Maroons veem os irmãos como traidores, e eles têm que fugir enquanto são perseguidos para fora do território Maroon. Na manhã seguinte, Joel e Regis acordam no meio de uma floresta e ficam chocados ao encontrar a tia sentada nas proximidades. Regis percebe que ela os trouxe para o passado e quase a ataca, mas Joel o impede.
A tia explica que eles só podem voltar para casa se finalmente entenderem a história, e uma vez que o façam, precisam voltar para seus ancestrais e acertar as coisas com eles. Joel não acredita que Isidore goste de mulheres, e uma discussão se inicia, mas a tia desaparece, deixando apenas seu cachimbo para trás. Depois, os irmãos começam a voltar para a propriedade de Jourdain, e Joel mostra a Regis a foto que tirou. Regis se recusa a acreditar porque, se ele e seu irmão existem, significa que Isidore deve ter se relacionado com uma mulher em algum momento. Isso faz Joel pensar que foram enviados ao passado para serem cupidos de seus ancestrais. Uma vez que chegam à plantação, são punidos por fugir, tendo seus traseiros marcados como se fossem gado. Algum tempo depois, Victor se aproxima dos irmãos para perguntar sobre Rosalie. Joel e Regis aproveitam a oportunidade para falar ao garoto sobre igualdade, rebelião, democracia e todas as outras mudanças importantes no futuro, deixando Victor muito confuso. Ao entardecer, os brancos organizam uma festa, e Victor compartilha todas as coisas que aprendeu com os irmãos. No entanto, os adultos o ignoram, pensando que é apenas imaginação de uma criança. Henri fica por perto, mas Jourdain o expulsa, dizendo que ele não foi feito para a opulência. Enquanto isso, Regis e Joel roubam um barril de rum para que os escravizados possam ter sua própria pequena festa. Todos dançam enquanto ficam bêbados, e Regis dá a Isidore um discurso motivacional, dizendo para ele conquistar Rosalie, que está atualmente dançando com Joel. Ele tenta ensinar movimentos de dança ousados para conquistar Isidore, mas Rosalie interpreta erroneamente e o beija, tentando ir além com ele. Os irmãos não têm escolha a não ser nocautear Rosalie e Isidore antes de levá-los para uma cabana, onde movem as partes íntimas de seus ancestrais para fazer uma conexão travessa. Depois, os irmãos pensam que terminaram sua missão e invadem a casa principal para interromper a festa. Eles quebram algumas coisas, e Joel começa a beijar todas as senhoras na boca, enquanto Regis acerta um homem e esmaga um cupcake no rosto do padre. Nesse momento, um Henri bêbado entra para detê-los, mas os irmãos riem dele antes de acender o cachimbo de sua tia. Infelizmente, nada acontece, e eles acabam sendo capturados novamente. Na manhã seguinte, os irmãos são levados para a execução. Nesse momento, Victor foge e cai no rio, distraindo todos ao tentar salvá-lo. Isidore aproveita a oportunidade para nocautear Henri e libertar os irmãos, que começam a correr imediatamente. Ao atravessarem a plantação, veem Victor se afogando no rio, então pulam na água para salvá-lo. Porém, Joel não sabe nadar, então Regis tem que salvá-lo também. Mais tarde, no escritório, Jourdain revela que Victor pediu para libertar os irmãos e tem a papelada pronta. No entanto, Regis lembra das palavras de sua tia e pede a liberdade de Rosalie em vez disso. A princípio, Joel aceita sua liberdade e parte, mas momentos depois, Regis fica surpreso ao ver Joel no campo com ele. Acontece que ele cedeu seu lugar a Isidore, e agora o casal pode sair junto para começar uma família. Depois de compartilharem uma despedida emocionante, Henri aparece para lembrá-los de trabalhar, soprando toda a fumaça do cachimbo roubado sobre eles. De repente, os irmãos desaparecem e voltam ao presente, onde a tia está orgulhosa deles, e o certificado está intacto novamente. Algum tempo depois, os irmãos estão se esforçando mais em suas vidas. Joel arruma um emprego como operário da construção civil e não reclama quando é pago muito pouco, enquanto Regis começa a se impor contra o preconceito do prefeito, até mesmo mostrando a marca de queimadura. Mais tarde, em casa, Regis e Joel surtam quando percebem que suas filhas rasgaram acidentalmente o certificado. Olá, prazer! Sou o Bruno e quero agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. O que achou dessa história? Compartilhe nos comentários. Se ainda não faz parte, convido você a se inscrever nesse canal e te peço um favor. Marque como gostei, clicando no botão de joinha logo abaixo. Isso faz toda a diferença para o crescimento do canal. Na tela está aparecendo mais 2 histórias interessantes aguardando por você. Até o próximo vídeo e obrigado!